Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra que está em Marcos capítulo 5 e vamos meditar em todos os versículos para nós termos uma compreensão melhor dessa palavra, que nos diz assim, Marcos 5:25. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. O primeiro ponto que me chama a atenção é que essa mulher não foi conhecida pela sua identidade, pelo seu nome, e ela foi citada pela enfermidade a qual ela possuía. E nós vamos ver que o segundo ponto, 12 anos de sofrimento, não foi 2 dias nem 45, e sim 12 anos de insegurança, incerteza, desesperança. Ela não podia confiar que teria um futuro promissor. Ela sabia que ela não podia ter uma família devido à sua enfermidade. Mas nós vamos ver o posicionamento dessa mulher que vai me chamar a atenção. E nós vamos ver que o terceiro ponto, ela investiu tudo que ela tinha na sua saúde e ela não obteve resultado. Nós vamos ver que a palavra vai nos dizer que, pelo contrário, indo a pior. Imagina o quanto é triste você investir nessa saúde e você não ter um resultado. E ao invés de melhorar, você piorar cada dia mais e mais. E o quarto ponto é que ela não aproveitava aquilo que ela investia na sua saúde, porque não obtinha um resultado. E nós vamos ver que o quinto ponto, ela ouviu falar de Jesus. Alguém vai evangelizar essa mulher, alguém com muito carinho e amor vai falar de Jesus, que Jesus ia passar por ali. E ela vai tomar um posicionamento de ir até Jesus. Ela não ficou em casa esperando que Jesus fosse até ela, mas ela foi até Jesus. E nós vamos ver que o sétimo ponto, ela vai dizer, se eu apenas lhe tocar nas vestes serei curada, está no versículo 28. A fé dessa mulher foi um dos mais poderosos atos que levou ela a ser curada. Foi a sua fé. Porque ela apenas ouviu falar de Jesus, ela não viu os milagres de Jesus, mas ela apenas ouviu falar de Jesus. E nós vamos ver que o oitavo ponto, ela ficou curada imediatamente. E nós vamos ver que Jesus sentiu no corpo dele que dele saiu o poder. E ela foi curada imediatamente. Então nós vamos ver o 9, o ponto 9. Jesus queria apresentar ela para a multidão. Então nós vamos ver que no versículo 30, na parte B, Jesus vai dizer, quem me tocou nas vestes? E nós vamos ver que no 31 os discípulos vão dizer, mas mestre, a multidão te aperta, te oprimes e tu queres saber quem te tocou? Então nós vamos ver aqui que Jesus, no 32, Jesus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabia no espírito o que estava acontecendo e quem era a pessoa que havia lhe tocado, mas ele queria apresentar ela. Porque nós vamos ver que quando ela chega, ela toca em Jesus, ela não quer ser vista, ela não quer ser percebida, porque ela chega por trás de Jesus. E nós vamos ver que Jesus, no 32, vai dizer, ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. E o ponto de número 10.
Jesus não quis constranger essa mulher, mas ela se sentiu constrangida por aquela situação. Imagina, ela vai tocar em Jesus sem querer ser percebida, mas ela vai chamar a atenção de Jesus pela sua fé. E nós vamos ver que o ponto de número 11, Jesus, ela vai tomar um posicionamento e ela vai chegar até Jesus de muitas formas. E a primeira que me chama a atenção é que ela vai estar atemorizada e tremendo. Qual o significado da palavra prostrar-se? Então a palavra vai nos dizer atemorizada, tremendo, consciente do que nela se operara, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Então nós vamos ver qual é o significado da palavra atemorizada. Assustada, amedrontada, cheia de medo ou temor, sentindo intimidada. Ela se sentiu intimidada no seu interior pelo que ela não queria causar de forma inconsciente, mas causou de forma... Depois que ela toca em Jesus, tudo se volta ali para ela. Não era a intenção dela. E nós vamos ver que ela vai estar atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operou. E veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Então nós vamos ver que ela vai declarar para Jesus toda a verdade, mesmo com medo, mesmo tremendo, mesmo atemorizada, ela se prostra diante dele. Eu creio que ela se inclina diante dos pés de Jesus e vai declarar toda a verdade. E o que Jesus fez com aquela declaração daquela mulher? Eu fico maravilhada com os detalhes da palavra do Senhor. Nós vamos ver o ponto de número 12, que Jesus concedeu a ela a bênção tripla, a bênção completa. Se ela saísse dali, ela só tocasse em Jesus e ela fugisse dali, ela seria apenas curada. E nós vamos ver que no versículo 34 vai nos dizer: e ele lhe disse, filha. Jesus não disse mulher hemorrágica, Jesus não disse sua imunda, sua impura, sai daqui. Não, Jesus vai dizer filha. É uma expressão de amor, uma expressão de cuidado, uma expressão de carinho, uma expressão de zelo. E Jesus vai dizer filha. Então, Jesus devolve para ela aquilo que a multidão, o povo roubou, que foi a identidade dessa mulher. Filha, a tua fé te salvou. Aqui Jesus diz, chama ela de filha, elogia ela pela sua fé e fala que foi através da fé que ela recebeu salvação, e vai em paz e fica livre desse mal. Aqui Jesus concede a ela 4 bênçãos, não apenas 3, 4 bênçãos. Ela foi a sua identidade de mulher restaurada, de filha, né? A tua fé te salvou, vai em paz e ser livre, fica livre desse mal. Como Jesus, ele é maravilhoso, ele nos surpreende, ele nos deixa muitas das vezes até sem palavras, porque o poder dele, a grandeza dele não se compara a pessoas, não se compara a ninguém. A ele toda a honra, a ele toda a glória, a ele todo louvor, a ele toda adoração. E o meu coração queima, aquece de saber que nós servimos um Deus tão grande, tão poderoso, que perdoa, que não condena pelo sofrimento, mas ele, através do posicionamento dessa mulher, ele ofereceu a ela a cura. Vamos orar?
Querido Deus, amado Pai, amigo Espírito Santo, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. Aqueles que estão doentes, passando por um processo de enfermidade, que as tuas mãos, Espírito Santo, possam os conduzir à cura. E eu também sei, Pai, que em tudo o Senhor tem um propósito, em tudo o Senhor tem algo a ensinar, algo a nos transformar para a glória do Teu nome. Visita aqueles que estão internados, aqueles que estão passando por cirurgia neste dia. Obrigado, Senhor, pelo milagre da vida, pela nossa saúde, pela nossa família, pelos nossos familiares, pelo milagre da vida. Nós te bendizemos e te glorificamos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um ótimo e maravilhoso domingo para você e sua família. Deus abençoe.